Trânsito violento no norte do estado. Em Wanderlândia, o motorista ficou preso às ferragens e morreu depois de bater em um caminhão. Em Nova Olinda, a batida entre uma moto e um carro matou um motociclista. Felipe Magalhães é condenado a mais de 19 anos de prisão pelo assassinato da companheira. Ele matou a mulher a facadas em novembro de 2023. Ele também vai ter que indenizar a família da vítima por danos morais num valor de R$100 mil. 4 pessoas acusadas de aplicar golpes por aplicativos de mensagens são condenadas pela Justiça. E já dá para baixar o programa para entregar a declaração do imposto de renda em 2025. O prazo começa na próxima segunda-feira. O Jornal Anhanguera desta quinta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. Saiu na tarde de hoje a condenação de Felipe Magalhães, homem acusado de matar a ex-mulher logo depois de deixar a cadeia, onde ele estava preso justamente por agressões cometidas contra a vítima. Julgamentos de feminicídio aumentaram aqui no nosso país. Isso é o que mostra o novo painel da violência contra a mulher. Madalena dos Santos Marques trabalhava como empregada doméstica em Palmas. Ela tinha 50 anos quando foi morta a facadas em novembro de 2023. 2 dias depois do companheiro dela, Felipe de Jesus Magalhães, ter sido solto. Na época, ele foi detido por agredi-la de forma brutal. Filho único, André não passa um dia sequer sem lembrar da mãe. A primeira coisa que eu lembro da minha mãe é que ela era uma pessoa muito sorridente, sorria, uma pessoa que sabia amar, né? Então, quando ela amava de verdade, ela se entregava, né? Pro Felipe, pro próprio algoz, ela entregou tudo, né? Inclusive a vida. Depois de 7 horas de júri, o feminicida Felipe de Jesus Magalhães foi condenado a 19 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Ele também vai ter que indenizar a família da vítima por danos morais num valor de R$100 mil. É como se eu sentisse um débito pela minha mãe ainda, sabe? Que eu ainda estou devendo isso para ela, eu precisava ver, né, ele ser condenado, eu precisava ver a justiça sendo feita por ela. Julgamentos desse tipo cresceram no Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Em 2024, o crescimento foi de 225%. Os números são do novo painel da violência contra a mulher, lançado essa semana. O Conselho Nacional de Justiça tem uma meta chamada Meta 8, que tem que ser cumprida por todos os tribunais brasileiros, e essa meta significa que a gente tem que priorizar os julgamentos de feminicídios no Brasil. Então, a tendência é que esse aumento seja exponencial até a gente chegar ao patamar do que entra, só tem o tempo mesmo de processamento para ser julgado. No Tocantins, no ano passado, a Justiça recebeu 115 novos casos de feminicídios. 161 processos foram julgados. Os tribunais, por determinação do CNJ, criaram essas coordenadorias que trabalham especificamente fazendo a gestão com todos os magistrados dos processos em contexto da Lei Maria da Penha. Então, nós temos hoje toda uma programação com agendas fixas do CNJ, com mutirões, visando justamente essa celeridade, além de um acompanhamento diário no setor de estatística sobre a tramitação desses processos. Segundo o painel do CNJ, o número de pedidos de medidas protetivas também aumentou no Tocantins. Foram 7.534 solicitações no ano passado. Em 2023, foram 7.071 medidas solicitadas. As medidas protetivas, elas têm uma eficácia muito grande. É claro, se a pessoa descumprir essa medida, ela pode também responder por um crime, que é o crime de descumprimento, além de poder também acarretar na sua prisão. Porque a partir do momento que ele desobedece uma ordem judicial, ele pode realmente ser preso. A conselheira do CNJ, juíza Renata Gil,
celebra o avanço na luta por justiça, mas diz que ainda há muito que ser melhorado, como o atendimento das vítimas nas delegacias. A gente está trabalhando para simplificar em duas frentes. Primeiro, treinamento desses policiais. Todo policial, qualquer que seja ele no Brasil, em qualquer delegacia, tem que ter o atendimento especializado à mulher, tem que ter pelo menos uma sala, né, um lugar de atendimento com prioridade a essa mulher. E segundo, fazer esse trabalho com o corpo médico, porque isso suprimiria a saída da delegacia. A Defensoria Pública do Tocantins, que faz a defesa de Felipe de Jesus Magalhães, disse que não comenta decisões. Em Nova Olinda, no norte do estado, um motociclista morreu. Isso aconteceu num acidente na BR-153. Eu converso agora com o Gustavo Pego, que traz as informações para a gente ao vivo. Gustavo, boa noite para você. Oi, Roger, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Infelizmente, mais uma morte registrada, né? Essa é a quarta desde ontem, né? Desse primeiro acidente que aconteceu ontem com 3 vítimas, hoje uma quarta vítima e agora, infelizmente, mais um homem que acabou perdendo a vida na BR-153, dessa vez entre as cidades de Colinas do Tocantins e Araguaína. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, esse homem acabou batendo em um carro e aí acabou capotando, ele foi jogado alguns metros à frente. Inclusive, imagens que circulam nas redes sociais mostram até mesmo um braço que teria sido desse motociclista após esse acidente. O acidente aconteceu no quilômetro 185, era por volta das 2 horas da tarde. A vítima foi identificada como Emanuel Luz Fragoso, de 38 anos. Ainda não se sabe de fato como esse acidente aconteceu, mas o impacto dessa batida foi muito forte. Equipes do SAMU chegaram a serem acionadas, prestaram esses primeiros socorros no local, mas o homem infelizmente não resistiu e morreu. O corpo dele foi trazido para o Instituto Médico Legal aqui de Araguaína. O local do acidente é bem próximo à entrada do Garimpinho. Como eu já disse, é uma rodovia muito movimentada, também ali para a região sul do estado, então seguindo também para a cidade da cidade de Colinas do Tocantins. A perícia agora investiga as causas de mais um acidente nas nossas rodovias. Roger. Obrigado, Gustavo, pelas suas informações. E também na BR-153, mas em Vanderlândia, uma batida envolvendo um carro e um caminhão matou hoje um homem. O acidente aconteceu pela manhã, o motorista do carro foi identificado como Tiago Albino Ishibashi. Após a batida, o corpo dele ficou preso às ferragens e os bombeiros precisaram fazer o resgate. O carro ficou destruído. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína e já foi liberado para a família. Já o motorista do caminhão teve ferimentos leves. E está sendo velado o corpo do jovem de 19 anos que morreu afogado em Porto Nacional. Eu converso agora com a Núbia Stella, que conta os detalhes desse caso para a gente agora. Ele que, inclusive, estava tentando pegar uma bola quando se afogou, né, Núbia? Boa noite. É isso, Roger. Boa noite para você, para quem acompanha o J2 nesta quinta-feira. O corpo desse jovem, Luiz Henrique, está sendo velado nesse momento na casa de familiares no setor Planalto, em Porto Nacional. O velório deve acontecer amanhã por volta das 9 horas da manhã. Como você adiantou, Luiz Henrique estava tentando pegar uma bola no lago que fica na Avenida Beira Rio e não retornou. Esse lago fica próximo a uma quadra de areia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para atender essa ocorrência, fizeram nado livre, mas não conseguiram encontrar o corpo de Luiz Henrique. Eles acionaram, então, a Companhia Independente de Busca e Salvamento aqui de Palmas. Quando a CIBS chegou no local, eles encontraram o corpo de Luiz Henrique a 20 metros da margem do lago e a 9 metros de profundidade. Luiz Henrique não resistiu, morreu e, como a gente já disse, o corpo dele está sendo velado nesse momento na casa de familiares em Porto Nacional e o enterro deve ser amanhã por volta das 9 horas da manhã. Essas são as informações sobre esse caso que aconteceu ontem à noite em Porto Nacional, na região central do estado. Eu volto com você, Roger. Um ótimo trabalho. Obrigado, Núbia, pelas informações. Agora, às 7 horas e 22 minutos, você vai ver a seguir. Laudo está descartando febre amarela como causa da morte de um macaco lá no Parque César Mar, aqui na capital. A gente conta os detalhes em instantes.
Estamos de volta com o J2. Te conto agora que saiu o laudo da Prefeitura da capital sobre a possível infecção por febre amarela e raiva animal naquele macaco que foi encontrado morto no Parque César Mar. A Ana Paula Reiban vai trazer informações agora ao vivo. Ana, até que enfim esse laudo foi divulgado. O que esse relatório diz? Oi, Roger. Boa noite para você, boa noite a todos. Roger, esse laudo divulgado pela Prefeitura de Palmas hoje informa que não foram encontrados os vírus da febre amarela e da raiva nesse animalzinho que foi encontrado morto no Parque César Mar ainda no mês passado, no dia 15 de fevereiro. Portanto, o município hoje tranquilizou os moradores da capital em relação a esse resultado e disse que as ações de vigilância já estão em curso e seguirão conforme o planejamento. A Secretaria Municipal de Saúde também disse que não registrou nenhum caso da doença em humanos. O monitoramento disponível tem como base os dados a partir de 2008 e, sendo assim, nos últimos 17 anos não foram registrados casos de febre amarela em humanos aqui em Palmas. E a Secretaria também disse o seguinte, que os macacos, eles também podem ser infectados pelo vírus da febre amarela e desempenham um papel essencial como sentinelas epidemiológicos, auxiliando na identificação precoce da circulação do vírus numa determinada região. Eles não transmitem a febre amarela aos humanos. Essa transmissão, é importante a gente ter essa clareza, ela ocorre exclusivamente por meio da picada de mosquitos infectados. Então, são essas informações, Roger, informadas pela Prefeitura de Palmas hoje. Então, referente a esse animalzinho que foi encontrado morto no Parque César Mar no dia 15 de fevereiro. Com você. Obrigado, Ana, pelas informações. E olha, gente, na região do Bico do Papagaio, uma operação de fiscalização e controle de carga de veículos causou congestionamentos de caminhões nas TOs 134 e 201. Por que isso aconteceu? Muitos motoristas pararam pelo caminho para evitar multas por excesso de carga. Ó, o Gustavo Pego de volta aqui com a gente com essas informações. Oi, Gustavo. Exatamente, viu, Roger? A ação que tem trazido transtorno aí nessas rodovias, na TO 134 e também na TO 201. As equipes da AGETO começaram, então, em parceria com o BPM-RED, realizar fiscalizações nos trechos dessas rodovias para trazer mais segurança para os caminhoneiros e também para os motoristas que trafegam aqui nas rodovias estaduais. Essas fiscalizações são feitas através de uma pesagem, que é utilizada, então, uma balança móvel por essas equipes que realizam, então, a aferição do peso do valor total desses caminhões. O que tem acontecido então? Para evitar multas, esses caminhoneiros têm parado ao longo da estrada, causando aí filas de quilométricas, né? Trazendo esse transtorno. As imagens, inclusive, que circulam nas redes sociais mostram diversos caminhões, carretas e também ônibus parados sem continuar a viagem para evitar, então, essa fiscalização. De acordo com a AGETO, a fiscalização tem esse intuito de trazer mais segurança para as rodovias. Essa pesagem que é levada em consideração é o que é divulgado pelo pelo CONTRAN, que vai aí falar, né, sobre o valor da pesagem e também as dimensões dos veículos. Esses valores, eles são variáveis, né? Cada caminhão, cada veículo tem um valor específico e por isso esses fabricantes já deixam claros os valores que podem ser transportados para a segurança daquele caminhão que está levando essa carga. Por conta disso, as equipes, então, estão nas rodovias realizando essas fiscalizações. Como eu disse, as fiscalizações acontecem na TO 134 em 2 pontos, no trecho que liga Dacinópolis a Angico e também a Xixá do Tocantins. Já na TO 201, essa fiscalização acontece no trecho que liga São Miguel ao posto fiscal Bela Vista do Tocantins. É necessário que os caminhoneiros e os motoristas entendam a importância de uma fiscalização como essa, feita pela equipe da AGETO e também do BPM-RED, para que a gente tenha mais segurança, principalmente depois o número de acidentes que foram registrados aqui na nossa região norte do estado, né, Roger? Volto com você. Obrigado, Gustavo, pelas informações. E a Justiça condenou 4 homens que foram acusados de participar de uma organização criminosa de São Paulo
especializado em aplicar golpes em aplicativos de mensagens. Além de prisão, os réus também devolveram o dinheiro da vítima e vão ter que pagar uma indenização. Vamos conversar com o Caliton Mota, ele tem os detalhes ao vivo para a gente. Caliton, boa noite para você. Oi, Roger, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente no J2. Pois é, Roger, as penas dos 4 somadas aí chegam a 66 anos de prisão, mas tem também todo esse aspecto da indenização, como você citou. Uma das vítimas, que é tocantinense, que teve todo o processo julgado na última terça-feira, né, tendo também essa condenação, ela explicou durante as audiências como que essa quadrilha, né, como que essa organização se comportava. Chama até a atenção esse formato do golpe. Ela tinha, portanto, um cadastro em um consórcio lícito, legal, e eles tiveram acesso a essa informação e entraram em contato com ela falando que ela tinha recebido um prêmio, né, de cerca de R$3.000 e que precisava da chave Pix. Ela passou e eles passaram um comprovante falso para ela. Ela questionou eles que não tinha caído o dinheiro. E foi nesse momento que eles enviaram um link para essa vítima, né, falando que ela tinha que corrigir os dados ali para receber o dinheiro de forma certa. Ela enviou e percebeu que faltou dinheiro na conta dela. Quando ela questionou mais uma vez, eles enviaram um novo link falando que precisava organizar todo esse processo aí e ela chegou a perder mais dinheiro ainda. No total, essa mulher perdeu R$6.000 nesse golpe aplicado aí por esses 4 homens envolvidos em toda essa questão. Ela ficou desesperada, chegou a precisar, inclusive, de atendimento médico. Nós temos, inclusive, o nome desses 4 homens que foram condenados nesse momento. São, portanto, Anderson Lacerda Vieira, Gabriel Lacerda Vieira, Douglas Nogueira Gonçalves e também o Marcos Vinícius de Quadros Leme. Eles foram condenados por estelionato, associação criminosa e também por lavagem de dinheiro. Esse crime específico, né, da vítima tocantinense aconteceu em junho do ano passado. Mas como você falou, né, Roger, também tem todos os valores. Por exemplo, o juiz ele pediu que esses 4 homens devolvessem os R$6.000 que a vítima perdeu, mas também uma indenização. Cada um individualmente precisa pagar uma indenização para essa vítima no valor de R$100.000. Essa decisão, segundo o magistrado, né, o juiz, ela foi tomada, né, de acordo com o que teve aí de provas em toda essa investigação, levando em consideração que esses 4 homens se uniram para cometer esse crime, levando em consideração que eles aproveitaram dessa informação, né, de que ela tinha esse consórcio, e aí sim a pena foi calculada, né, para poder, portanto, cumprir essa pena, tanto a prisão como também a indenização e o valor ressarcido, né, que essa vítima perdeu por conta desse crime cometido por esses 4 homens. Roger. Obrigado, Caliton, pelas suas informações. E olha, a defesa de Douglas Nogueira Gonçalves afirma que ele é inocente e que a sua condenação se baseou em suposições sem a existência de provas concretas que demonstrem a sua participação em qualquer atividade criminosa, e que por esse motivo vai recorrer da sentença. Já as defesas de Marcos Vinícius de Quadros Lemos, Anderson Lacerda Vieira e Gabriel Lacerda Vieira alegam que o julgamento foi marcado por restrições à defesa, abuso de autoridade e falta de imparcialidade no processo. Além disso, em nota, o advogado Júlio César Fonseca de Almeida Júnior, que defende Gabriel e Anderson, declarou que o juiz Alan Ide coagiu a defesa a realizar um depósito no valor de R$6.000 da suposta vítima, correspondente ao prejuízo financeiro causado pelo golpe. Já o juiz Alan Ide declarou que já se manifestou na sentença condenatória, afirmando que a decisão foi baseada em fatos e provas. Segundo o juiz, a pena aplicada foi elevada por causa da gravidade da participação dos réus no crime. Procurado, o Tribunal de Justiça não se manifestou. Em instantes, já dá para baixar o programa para enviar a declaração do imposto de renda. O prazo começa na próxima segunda-feira. De volta com o Jornal Anhanguera, a segunda edição, para te contar que a Receita Federal liberou hoje o download do programa gerador da declaração do imposto de renda para esse ano. Então você que fique atento a isso, Caliton Mota está trazendo as informações agora. O prazo já começa na próxima semana, né, Caliton?
Exatamente, viu, Roger? Começa segunda-feira e termina no dia 30 de maio. Por isso que a gente agora vai entrar nessa maratona, né? Trazendo muitas informações sobre o imposto de renda. Nesse momento, a informação é do aplicativo. E, ó, muita atenção, você que vai fazer a declaração do imposto de renda neste ano e, de repente, quer utilizar o celular. O aplicativo que foi usado no ano passado, ele não vai funcionar mais. O aplicativo Meu Imposto de Renda, que foi utilizado ano passado. Ou seja, qualquer aplicativo este ano que tem esse nome, muito cuidado, porque pode ser um golpe. A Receita Federal cancelou esse aplicativo, desativou. O aplicativo que agora está disponível para todos os celulares, seja ele Android ou iOS, se chama Receita Federal. É o próprio nome do órgão. É nesse aplicativo que essa pessoa pode aí preencher todas as informações. Nós temos, inclusive, uma entrevista com o delegado da Receita Federal aqui do Tocantins, explicando um pouco sobre esse aplicativo, e a gente ouve agora. A Receita Federal, ela restitui por ordem de envio. Então, quem envia mais rápido, recebe a restituição também mais rápida. Existem 3 formas. Essa, baixando o programa, é a mais conhecida. A segunda é fazer a declaração de forma online. A vantagem é que você inicia a declaração, fecha e pode iniciar em um outro computador e tudo vai estar gravado. Para isso, a pessoa tem que ter a conta Gov, tanto ouro como prata. E a terceira forma é baixando o aplicativo Meu Imposto de Renda, que ela pode fazer pelo celular ou pelo tablet. São essas informações, relembrando para você que o prazo começa na próxima segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar as novas regras sobre as sobras eleitorais em relação às eleições de 2022. Isso pode alterar 7 mandatos na Câmara dos Deputados. Aqui no Tocantins, essa decisão vai implicar na substituição do deputado federal Lázaro Botelho, do PP, por Thiago Dimas, do Podemos. A mudança ocorre por causa da aplicação das novas regras de distribuição de vagas remanescentes, conhecidas, como eu disse anteriormente, como as sobras eleitorais. Em nota, Thiago Dimas declarou que a justiça foi feita e que ele está pronto para voltar ao Congresso Nacional e devolver com muito trabalho a confiança depositada pelos eleitores. Lázaro Botelho disse que não vai se pronunciar no momento. Nós vamos agora falar de esporte. Isso porque começou aqui na capital uma competição de beach tênis que trouxe atletas de outros estados aqui para o nosso Tocantins. E aí a Jaque Teixeira está acompanhando tudo, vamos saber como é que está por aí. Muita gente jogando beach tênis, Jaque, boa noite. Oi, Roger, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Roger, muito jogado aqui, porque além dos nossos atletas tocantinenses, temos aqui também atletas do Maranhão, do Pará, de Pernambuco, que saíram aí dos seus estados, né, das suas cidades, para a primeira Copa Flyper de Beach Tênis, que está sendo realizado aqui na capital. Roger, ao todo são 550 atletas que em 4 dias vão participar aqui dessa Copa, né? Hoje é o primeiro dia, começou aí por volta das 5 horas da tarde e vai ter jogo até as 10 horas, até as 10 e meia da noite, porque as partidas acontecem simultaneamente, né? Enquanto, por exemplo, tem dupla aqui em quadra, né? 30 mais, na outra quadra ao lado tem aí os 40 mais, 50 mais, 60 mais e por aí vai. Sem contar também nas duplas aí sub-12, sub-13, sub-14, porque começa aí do sub-12 e vai até os 60 mais. Tem também a mulherada, que a gente sabe que manda bem demais, e assim como as duplas masculinas, as duplas femininas também ficam aqui jogando simultaneamente nas quadras, Roger. Além dos títulos aí de campeão e campeã, também vale dinheiro, viu? Aí a premiação para essa primeira Copa está avaliada em R$85 mil, e aí os atletas ficam naquela expectativa. Então começa hoje e até domingo tem bolinha aqui rolando, viu, Roger, de um lado para o outro, né? E aí as competições, as partidas começam às 5 horas da tarde e aí, ó, segue noite adentro com muita partida para acontecer. Roger. Obrigado, Jaque, pelas informações. Muito legal ver esse movimento do beach tênis. Coloca mais imagens aqui, vamos continuar vendo. Porque esse esporte virou uma febre, né? E trazer tantos atletas aqui para o nosso estado, além de fortalecer o esporte,
claro, deixa aí todo mundo ligadinho nesse esporte que é tão legal. A gente está, inclusive, ao vivo da praia da Graciosa. Temos outras imagens? Imagens ao vivo, aéreas? Temos imagens aéreas. Olha só que beleza o nosso cartão postal. Não estamos vendo aquele pôr do sol, mas a imagem por si só é belíssima. Já indico para você as temperaturas, a previsão do tempo para essa sexta-feira, que promete aí um pouquinho de sol com chuva, possibilidade de chuva. Vamos ficar bem atento em relação a isso. Temperatura mínima amanhã de 24 graus, máxima de 28 aqui na capital. Essas imagens são do drone da TV Anhanguera. Vamos começar bem esse fim de semana? Vamos sim. Beijo, tchau.